Você não pode ficar aqui durante a demonstração. Volte para a limpeza. O sargento falou apontando para a porta na frente dos visitantes VIP. Só estou recolhendo os cartuchos vazios, senhor. A mulher de uniforme surrado respondeu baixinho. Pessoal de apoio deve saber seu lugar. Temos operadores de verdade treinando aqui. Os soldados riram enquanto ela continuava trabalhando em silêncio. Algumas pessoas nascem para servir de verdade. Outras, bem, pelo menos ela mantém o chão limpo. O que ninguém sabia é que ela era a operadora SEAL mais letal da história americana. Maya Johnson empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores do complexo de treinamento naval avançado em Virginia Beach. Aos 32 anos, ela se tornara invisível. Uniforme folgado, cabelo preso, movimentos silenciosos. Durante 8 meses, trabalhou como faxineira por meio de uma empresa terceirizada, usando documentos civis que escondiam seu passado militar. Durante uma demonstração de tiro para visitantes VIP, ela limpava as laterais do campo de tiro, quando o sargento Williams decidiu fazer dela um exemplo. Pessoal, vejam como a nossa equipa de apoio trabalha, zombou ele em voz alta para que os visitantes ouvissem. Algumas pessoas nascem para servir, outras, bem, pelo menos ela mantém o chão limpo. Os operadores riram-se enquanto Maya continuava a trabalhar. Mas quando ela se abaixou para recolher cápsulas de balas vazias, os seus movimentos revelaram uma precisão militar que não condizia com o seu trabalho. Williams pressionou ainda mais. Ei, tu! Mais rápido! Temos profissionais de verdade trabalhando aqui. Maya não respondeu, mas algo em seus olhos, um lampejo de algo perigoso, tornou o ar tenso por um momento. Olhem para ela, continuou Williams para os visitantes. É isso que acontece quando as pessoas não têm o que é preciso para o serviço militar de verdade. Elas acabam limpando a bagunça dos verdadeiros heróis. As mãos de Maya pararam de se mover. Ela apertou o cabo do esfregão com mais força, mas seu rosto permaneceu inexpressivo. Johnson! Gritou Williams. Estou a falar consigo. Mostre algum respeito na presença de oficiais. Maya levantou-se lentamente, virou-se para ele e acenou com a cabeça uma vez. Mas naquele momento, algo passou entre eles. Um predador reconhecendo a presa, embora nenhum dos dois soubesse ainda quem era quem. Os visitantes se mexeram, desconfortáveis. Algo na quietude da mulher parecia errado, como a calmaria antes da tempestade. Williams também sentiu isso, mas continuou. Assim está melhor. Agora volte ao trabalho. Soldados de verdade estão a treinar aqui. Maya voltou a limpar, mas a tensão na sala havia mudado. Todos podiam sentir, embora ninguém entendesse por que uma simples faxineira poderia deixar operadores treinados tão desconfortáveis. O que nenhum deles sabia era que Maya Johnson já fora o nome mais temido nas operações especiais. Maya morava num pequeno apartamento perto da base, vazio como uma cela de prisão. As suas manhãs começavam às 4h30 com uma corrida de 8 quilômetros, sempre o mesmo percurso, sempre no mesmo ritmo, como um ritual diário de castigo. No trabalho era a zeladora que nunca falava, que aparecia onde precisava estar sem ser vista. Os outros funcionários civis evitavam-na, chamando-a de estranha e metida. Maya observava tudo, todos os operadores, todos os visitantes, todos os movimentos. Ela conhecia os horários, as rotinas, os pontos cegos do complexo melhor do que a própria segurança. Quando limpava a sala de armas, as suas mãos demoravam-se no equipamento com um conhecimento que não deveria existir. À noite, não via televisão nem navegava na internet. Apenas ficava sentada no escuro, rolando 3 balas gastas entre os dedos como um rosário, sussurrando nomes que ninguém mais podia ouvir. Marcus, David, James. Mantinha as mangas sempre abaixadas, escondendo cuidadosamente qualquer marca que pudesse revelar o seu passado. Durante as pausas para o almoço, Maya comia sozinha no carro, observando os estagiários pela janela, rostos jovens, ansiosos e confiantes. Ela lembrava-se de ter sido assim, antes de tudo mudar. Os outros funcionários tentaram incluí-la no início. Venha comer conosco, Maya, diziam, mas ela sempre recusava educadamente, alegando que preferia ficar sozinha. Aquela mulher dá-me arrepios, ouviu alguém dizer. Age como se fosse melhor do que nós. Se eles soubessem a verdade.
Maya não era melhor do que ninguém. Era pior. Um fantasma carregando o peso de escolhas que a assombravam a cada momento. O seu apartamento não tinha fotografias, nem objetos pessoais, exceto uma pequena caixa de madeira que mantinha trancada. Dentro dela havia 3 placas de identificação que não eram dela, 3 cartas nunca enviadas e uma medalha que nunca usara. Todas as noites, antes de dormir, ela contava os dias desde que desaparecera da sua antiga vida. 8 meses e 12 dias. Não era tempo suficiente para esquecer, mas era tempo suficiente para saber que nunca esqueceria. Correr ajudava, mas nunca impedia os sonhos. Williams intensificou os seus jogos mentais, sem saber por que a presença de Maya o incomodava tanto. Durante uma visita de oficiais superiores, ele ordenou que Maya limpasse os banheiros dos homens, enquanto eles estavam a ser usados, forçando-a a passar por uma humilhação planejada. Johnson, esses urinóis não se limpam sozinhos, ordenou ele na frente dos coronéis visitantes. Maya entrou sem hesitar, trabalhando com eficiência robótica, enquanto os operadores faziam piadas sobre ela estar ali. Mas quando Williams a obrigou a limpar debaixo dos lavatórios enquanto ele usava o urinol, fazendo comentários racistas sobre saber o seu lugar, algo mudou. Maya parou de trabalhar. As suas mãos fecharam-se em torno do cabo da esfregona com força suficiente para partir madeira. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era de rendição, mas de algo à espreita. Williams sentiu isso, mesmo sem compreender totalmente que tinha ultrapassado os limites. Maya voltou ao trabalho, mas agora todos na casa de banho sentiam que estavam perto de algo perigoso disfarçado de inofensivo. "Sabes qual é o teu problema, Johnson?" disse Williams a fechar a braguilha das calças. "Achas que és especial, mas és apenas mais um limpador que não conseguiu sobreviver no mundo real." Maya não respondeu, mas cerrou os dentes. "A minha filha Jéssica tem 16 anos e quer entrar para o exército", continuou Williams. "Ela tem mais garra no dedo mindinho do que tu em todo o corpo. Ela vai realmente fazer algo da vida." A ironia lhe escapava. Ele tinha uma filha que queria servir, mas estava a destruir outra mulher que já tinha servido com honra. "Responde quando falo contigo", exigiu Williams. Maya levantou os olhos da limpeza. Por 3 segundos, Williams viu algo letal nos olhos dela. O corpo dela se moveu ligeiramente, calculando ângulos e distâncias. Williams sentiu como se estivesse a ser estudado como um alvo. Então Maya piscou e voltou ao trabalho. Mas todos tinham sentido. Caçador e presa acabavam de se reconhecer. O ponto de ruptura aconteceu quando Williams decidiu testar Maya com uma arma. Durante uma demonstração, ele a chamou. "Johnson, já que está sempre a mexer nas armas quando limpa, que tal mostrar a todos como um zelador segura uma pistola?" Ele entregou-lhe uma Glock padrão, esperando que ela se envergonhasse. Maya pegou na arma e, instantaneamente, toda a sua postura mudou. Em segundos, ela verificou a arma com movimentos suaves de inspeção militar, identificou o carregador e confirmou a segurança. "Arma descarregada, segurança ativada, gatilho livre." Ela relatou usando termos técnicos perfeitos. Williams empalideceu. Ela acabara de demonstrar um treino militar avançado. Maya devolveu a arma com precisão militar e então algo aconteceu. Ela olhou diretamente para Williams e por 3 segundos ele viu algo mortal nos olhos dela. A sua postura mudou ligeiramente, medindo ângulos e distâncias. Williams sentiu que estava a ser avaliado como um alvo quando Maya piscou e voltou ao trabalho. Mas todos tinham sentido. Predador e presa acabavam de se reconhecer. "Onde aprendeu a manusear armas assim?" perguntou Williams com a voz trêmula. Maya não disse nada, mas o seu silêncio era mais ameaçador do que qualquer resposta. "Fiz-lhe uma pergunta, Johnson." "Aprendi com pessoas que já estão mortas", disse Maya calmamente. "Pessoas que morreram a proteger outras." A sala ficou em silêncio. Algo no seu tom fez com que todos os operadores presentes compreendessem que estavam diante de alguém que tinha visto combate real. Williams sentiu o seu controlo a escapar-lhe. "Estás a mentir. És apenas uma empregada de limpeza a tentar parecer dura." Maya virou-lhe as costas e continuou a trabalhar.
Mas Williams viu como ela se movia, sempre atenta às saídas, sempre mantendo distância de potenciais ameaças, sempre pronta. "Não me vires as costas", gritou Williams. Maya parou, mas não se virou. "Não és uma ameaça para mim, sargento. Você é apenas barulhento." As palavras atingiram-no como um golpe físico. Williams percebeu que acabara de ser rejeitado por alguém que claramente sabia a diferença entre perigo real e barulho vazio. O comandante Rodrigues chegou há uma semana como novo diretor de treino. Ex-SEAL com 20 anos de experiência, ele tinha olhos treinados para detalhes que outros não percebiam. Durante uma sessão de treino, ele reparou em Maya a limpar perto do campo de tiro. Os seus movimentos eram demasiado eficientes, o seu posicionamento demasiado estratégico. Ela sempre tinha uma rota de fuga, mantinha sempre uma consciência de 360 graus. Quando um helicóptero passou baixo, ela se abaixou com a precisão de alguém que já havia sido alvo de tiros de aeronaves. Rodrigues começou a observá-la discretamente. Maya usava termos militares quando achava que ninguém estava ouvindo. Suas mãos tinham calos nos lugares errados para uma faxineira. Eram marcas de alguém que carregara fuzis de assalto por anos. Quando limpava as salas de briefing, os seus olhos fixavam-se nos mapas com o reconhecimento de alguém que já tinha operado naqueles terrenos. Rodrigues começou a suspeitar que a funcionária de limpeza mais silenciosa da base poderia ser a pessoa mais perigosa do complexo. "Johnson", chamou ele um dia, enquanto ela esvaziava os caixotes do lixo. "Há quanto tempo trabalha aqui?" "8 meses, senhor", respondeu ela sem levantar os olhos. "Onde trabalhou antes?" Maya fez uma breve pausa. "Em vários lugares, sempre a limpar." Rodrigues reparou na pausa. "Move-se como alguém com treino militar." "Vejo muitos filmes", disse Maya, mas o seu tom era monótono. "Os filmes não ensinam a verificar os cantos como você faz", insistiu Rodrigues. Maya finalmente olhou diretamente para ele. "Alguns hábitos são difíceis de perder." Rodrigues sentiu que estava a falar com alguém que tinha visto combate real. Os olhos dela tinham o peso de alguém que tinha tomado decisões de vida ou morte. "Se alguma vez quiser conversar sobre qualquer coisa, a minha porta está aberta", ofereceu Rodrigues. Maya acenou com a cabeça e afastou-se, mas Rodrigues reparou que ela se movia com a atenção controlada de alguém que tinha aprendido que a segurança nunca era garantida. Naquela noite, ele consultou os ficheiros pessoais de todos os contratados civis. O ficheiro de Maya Johnson era fino, demasiado fino. Não constava qualquer serviço militar, nenhuma autorização de segurança anterior, nenhum historial que explicasse as suas habilidades óbvias. Rodrigues sabia que estava a olhar para alguém que se escondia à vista de todos. Durante uma reparação de emergência na sala de armas, Maya foi chamada para limpar fluido hidráulico que tinha vazado sobre equipamentos sensíveis. O calor intenso obrigou-a a trabalhar com mangas curtas pela primeira vez. Rodrigues passou pelo corredor para verificar o vazamento e congelou. No braço esquerdo de Maya, uma tatuagem que ele conhecia bem, um tridente SEAL, modificado com 4 estrelas e 3 nomes gravados em letras minúsculas. Mas este não era um tridente qualquer. Era o símbolo da Operação Black Serpent, que apenas 12 operadores receberam. Rodrigues correu para o seu escritório e acedeu a ficheiros confidenciais. A pesquisa revelou um nome: Chefe Maya Johnson, nome de código Shadow. Primeira mulher negra a completar o treino SEAL, especialista em infiltração urbana e eliminação silenciosa. 47 missões confirmadas, 23 resgates de reféns, criadora de 3 técnicas de combate ainda utilizadas hoje. Desaparecida há 5 anos após a Operação Black Serpent, onde perdeu 3 membros da equipa. Rodrigues leu os relatórios com o horror crescente. Maya Johnson era uma lenda viva, uma das operadoras mais letais da história da Marinha Americana. Os arquivos detalhavam o seu histórico de serviço. A pessoa mais jovem a concluir o treino SEAL, notas máximas em psicologia de combate, taxa de conclusão de missões perfeita. Ela eliminou sozinha uma célula terrorista de 15 homens para salvar 30 reféns civis em Fallujah. Mas há 5 anos, durante a Black Serpent, toda a sua equipa foi morta numa emboscada. Apenas Maya sobreviveu, carregando 2 colegas feridos por 6 milhas
através do território inimigo antes que o reforço chegasse. Ambos morreram nos seus braços. Após a missão, Maya Johnson simplesmente desapareceu. Sem endereço, sem contato com a família, sem deixar rastro. A Marinha classificou-a como separada em circunstâncias confidenciais. Rodrigues olhou para a foto no arquivo. A mesma mulher que limpava o chão há 8 meses, a operadora mais condecorada da história das Forças Especiais, estava a esvaziar os caixotes do lixo enquanto era humilhada por um sargento que não fazia ideia de que estava a atormentar uma heroína nacional. Rodrigues fechou o arquivo e sentou-se em silêncio, atordoado. Agora tudo fazia sentido. A maneira como ela se movia, as habilidades que tentava esconder, o peso que carregava nos olhos. Rodrigues confrontou Maya em particular primeiro. Chefe Johnson, eu sei quem é, disse ele, mostrando os ficheiros. Maya não negou, apenas pediu silêncio. Estou a tentar servir pacificamente, explicou ela. Rodrigues não aceitou. Na manhã seguinte, durante uma formação completa, ele interrompeu Williams durante outra sessão de humilhação pública. Sargento Williams, recue imediatamente, ordenou ele. Williams protestou. Senhor, eu estava apenas a supervisionar a equipa de limpeza. Rodrigues explodiu. Chefe Johnson, apresente-se. Maya parou de trabalhar, com uma confusão genuína no rosto. Rodrigues pegou na sua identificação militar e leu em voz alta para toda a sala de treino. Suboficiante Maya Johnson, SEAL Team 6, medalha de honra, estrela de prata, coração púrpura com 3 aglomerados, a sombra de Fallujah, que eliminou sozinha uma célula terrorista de 15 homens para salvar 30 reféns civis. O silêncio foi total. Williams recuou, com o rosto pálido, finalmente compreendendo quem ele realmente estava a humilhar. A suboficial Johnson detém o recorde de missões bem-sucedidas na história do SEAL, continuou Rodrigues. Ela salvou mais vidas americanas do que qualquer pessoa nesta sala. Enquanto a tratava como lixo, ela serviu silenciosamente, porque é isso que os verdadeiros heróis fazem. Williams gaguejou. Senhor, eu não sabia. Não sabia porque não se importava em saber, retrucou Rodrigues. Viste uma mulher negra em roupa de trabalho e decidiste que ela era inferior a ti. Nunca te preocupaste em olhar mais a fundo. Maya ficou paralisada, a sua identidade secreta cuidadosamente construída completamente destruída. Todos os meses a esconder-se e a ser invisível desapareceram num instante. Chefe Johnson, disse Rodrigues mais gentilmente, não precisa mais de se esconder. Estas pessoas precisam de saber como é o verdadeiro serviço. Maya olhou à sua volta para todas as caras que a observavam. Algumas mostravam choque, outras vergonha. Algumas poucas mostravam o respeito que lhe tinham negado durante meses. Williams tremia. Senhora, eu... Peço desculpa. Não fazia ideia de quem era. A voz de Maya era baixa, mas clara. Não precisas de saber quem eu sou para me tratar com dignidade humana básica. Maya tirou lentamente a camisa de trabalho, revelando a tatuagem completa. Os 3 nomes brilhavam sob a luz. Marcus Chen, David Rodrigues, James Thompson. Nunca esquecidos, sussurrou ela. Williams cambaleou para trás como se tivesse levado um golpe. James Thompson, repetiu ele com a voz quebrada. O meu irmão mais novo. Maya virou-se para ele, com choque genuíno nos olhos. Ele escreveu-me sobre o seu líder de esquadrão, continuou Williams, com lágrimas a começarem a cair. Ele disse que você era o melhor operador que ele conhecia, que se algo lhe acontecesse, você se culparia. Maya deixou-se cair pesadamente numa cadeira, a revelação atingindo-a como um deslizamento de terra. Ele prometeu-me que você era um bom homem, sussurrou ela. Ele disse que se algo lhe acontecesse, você me entenderia. Williams confessou. Quando soube que um Johnson trabalhava aqui, investiguei. Descobri que era você há 2 meses. Eu queria que sentisse a dor que eu senti. Queria que soubesse como é ser humilhado, ser destruído. A sala ficou em silêncio total, enquanto todos processavam a magnitude da tragédia. 2 sobreviventes destruídos pela mesma perda, magoando-se em vez de se ajudarem. O James falava de si o tempo todo.
disse Williams entre lágrimas. Ele dizia que era como uma irmã mais velha para ele. Dizia que lhe ensinou a ser corajosa, a proteger os outros, acontecesse o que acontecesse. A voz de Maya falhou. Ele morreu a proteger a minha fuga. Ele escolheu morrer para que eu pudesse viver. Eu deixei-o lá, deixei-os todos lá. Não, disse Williams com firmeza. Trouxe-o para casa. O relatório diz que carregaste o corpo dele por 6 milhas, sob fogo inimigo. Trouxeste o meu irmão para casa, para nós. Maya olhou para Williams com dor nos olhos. Eu devia ter morrido no lugar dele. Ele tinha uma família que o amava. Eu não tinha nada. Williams abanou a cabeça. Ele não morreu por nada. Ele morreu protegendo alguém que iria salvar outras pessoas. Era isso que ele teria querido. O peso da dor partilhada encheu a sala, quando os 2 sobreviventes finalmente enfrentaram a sua perda juntos. Maya teve a oportunidade de destruir Williams completamente. Rodrigues ofereceu transferência, despromoção e até tribunal marcial por assédio racial. Ele merece ser processado pelo que te fez, insistiu Rodrigues. Maya ficou em silêncio durante longos minutos, olhando para a tatuagem onde o nome de James estava gravado. Pensou em Jessica, a filha de Williams que queria seguir a carreira militar. Finalmente ela falou: "O James morreu a proteger a minha retirada. Ele escolheu morrer para que eu pudesse viver. Se eu destruir o irmão dele agora, a morte dele não terá sentido." Williams implorou por perdão, mas Maya interrompeu-o. "Não preciso do seu perdão. Você precisa aprender o que o James sabia, que a verdadeira força não vem de humilhar os outros, vem de protegê-los." Ela tomou uma decisão que chocou a todos. "Vou treinar a próxima geração de operadoras femininas, e o Williams vai ajudar-me. Ele vai aprender a honrar a memória do irmão da maneira certa." Rodrigues protestou. "Chefe, depois do que ele fez assim, não pode estar a falar a sério." James acreditava em segundas oportunidades, respondeu Maya. Ele acreditava que as pessoas podiam mudar se recebessem a orientação certa. O irmão dele vai provar que ele estava certo. Williams ficou atordoado. "Você confia em mim depois de tudo o que eu fiz?" "Não estou a confiar em si", disse Maya com firmeza. "Estou a dar-lhe a oportunidade de ganhar a minha confiança. James viu algo de bom em si. Vou descobrir se ele estava certo." Ela estabeleceu as suas condições. "Você vai passar por todos os exercícios que estas mulheres fazem. Todas as dúvidas, todas as perguntas, todos os momentos em que elas são subestimadas. Tu vais observar e aprender. Vais entender o que significa ser julgado antes mesmo de falar." Williams aceitou sem hesitar. "Farei tudo o que pedires." Maya assentiu. "Começamos amanhã. E Williams, isto não é para fazer-te sentir melhor com o que fizeste. É para garantir que nenhuma outra mulher tenha que passar pelo que eu passei. Foi uma escolha que definiria não apenas a sua cura, mas a transformação da sua maior inimiga na sua maior aliada." Maya aceitou o papel de liderar o primeiro programa de treino para operadoras negras, mas com condições, sem publicidade, sem medalhas, sem reconhecimento. "Eu treino uma turma e desapareço", declarou ela. Williams pediu para participar, mencionando a sua filha Jessica pela primeira vez. Maya concordou, mas com uma condição. "Tu vais experimentar todos os exercícios que estas mulheres fazem, todas as perguntas, todas as dúvidas, todos os momentos em que elas são subestimadas. Tu vais observar e aprender." Williams concordou sem hesitar. A primeira sessão mudou a sua vida. Maya não treinou apenas habilidades físicas, ela treinou a mentalidade. "Serão julgadas 2 vezes mais severamente", disse ela às candidatas. "Serão questionadas quando tiverem sucesso, ignoradas quando se destacarem, culpadas quando outras falharem. Aceitem isso e tornem-se tão boas que as críticas se tornem insignificantes." Williams observou em silêncio, começando a entender a diferença entre autoridade e liderança. Os métodos de Maya eram diferentes do treino tradicional. Ela focava tanto na força mental quanto na física. "Os vossos inimigos tentarão quebrar-vos psicologicamente antes de atacar-vos fisicamente", explicou ela. "Se a vossa mente for forte, o vosso corpo seguirá."
As 5 mulheres do programa tinham origens diferentes, algumas de famílias militares, outras soldados de primeira geração. Maya tratava cada uma de acordo com as suas necessidades, mas exigia excelência de todas. Não vou facilitar porque são mulheres, disse Maya. Vou ser mais dura porque o mundo será mais duro com vocês. Quando se formarem, estarão prontas para qualquer coisa. Williams começou a perceber como era a verdadeira liderança. Maya nunca levantava a voz, nunca usava o medo como motivação. Ela exigia mais das candidatas do que qualquer instrutor que ele já tivesse visto, mas elas respondiam com respeito e determinação. Ela não está apenas a treinar soldados, percebeu Williams. Está a criar guerreiros. Pela primeira vez em meses, Williams sentiu esperança. Talvez pudesse aprender a ser o homem que o seu irmão acreditava que ele era. Talvez pudesse ajudar a criar um exército melhor para a sua filha Jessica. As semanas passaram e a transformação de Williams aconteceu lentamente. Começou a defender as candidatas dos comentários negativos de outros instrutores. Estas mulheres estão aqui pelas mesmas razões que nós, disse com firmeza. Maya percebeu a mudança e começou a incluí-lo mais diretamente no treino. Uma noite, ele ficou depois do horário para conversar. A minha filha Jessica tem 16 anos e quer alistar-se. Eu costumava temer que ela não fosse forte o suficiente. Agora temo que o mundo não seja digno dela. Maya respondeu com a sabedoria de alguém que superou a própria dor. Então certifique-se de que ela entre num mundo melhor do que aquele que conhecemos. Williams começou a ver Maya não apenas como a pessoa que sobreviveu quando James morreu, mas como a líder que James admirava. Ele começou a escrever para Jessica sobre as lições que estava a aprender, preparando-a para um futuro militar mais inclusivo. James sempre disse que você era a melhor professora que ele já teve, disse Williams a Maya um dia. Agora entendo o que ele queria dizer. Você não ensina apenas habilidades. Você ensina as pessoas a serem melhores do que elas pensavam que podiam ser. Os métodos de treino de Maya eram revolucionários. Ela concentrava-se em construir confiança através da competência. A dúvida é a maior arma do teu inimigo, ensinava ela. Se sabes que és capaz de fazer algo, a dúvida torna-se impossível. Williams via os candidatos ficarem mais fortes a cada dia, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Eles comportavam-se de maneira diferente, falavam com mais confiança, apoiavam-se uns aos outros em vez de competirem. Era isso que o James via em ti, percebeu Williams. Não se formam apenas soldados, formam-se líderes. Maya começou a confiar mais responsabilidades a Williams. Deixou-o liderar certos exercícios, sempre atenta para garantir que ele tratava as candidatas com respeito. Estás a aprender, disse Maya depois de uma sessão particularmente boa. O James ficaria orgulhoso. Williams sentiu o peso dessas palavras. Pela primeira vez desde a morte do irmão, sentiu que estava a honrar a memória de James em vez de lamentar a sua perda. Quero ser o instrutor que estas mulheres merecem, disse Williams. O tipo de líder que James achava que eu poderia ser. O programa estava a produzir resultados surpreendentes. 3 das 5 candidatas originais passaram na seleção, uma taxa de sucesso nunca antes vista. Williams tornou-se um apoiante fervoroso do programa, desafiando os céticos de outros departamentos. Querem ver força? Perguntou ele quando questionado. Estas mulheres e a sua instrutora ensinaram-me que a verdadeira força é mais difícil de ver do que pensávamos. A mudança cultural começou a espalhar-se. Outros complexos solicitaram copiar o modelo. Maya recusou-se a envolver-se diretamente, mas Williams assumiu a liderança da expansão. Ela ensinou-me como fazer isto da maneira certa, explicou ele aos seus superiores. Agora é minha responsabilidade espalhar esta lição. Os 3 operadores formados rapidamente se destacaram nas suas funções, provando que os métodos de Maya funcionavam. Williams guardava uma foto de James no seu escritório, não como uma lembrança da perda, mas como inspiração para ser o homem que o seu irmão acreditava que ele poderia ser. Maya observava a transformação de Williams com satisfação silenciosa. Ele se tornou o líder que James sempre disse que ele era.
Durante as avaliações, outros instrutores comentaram sobre a mudança na abordagem de Williams. Ele está completamente diferente, disse um deles. Mais paciente, mais focado em edificar as pessoas em vez de derrubá-las. Williams começou a receber pedidos de outras bases para consultar sobre programas de treinamento. Cada vez, ele dava crédito aos métodos de Maya. Aprendi com a melhor, dizia ele. A chefe Johnson não ensinou apenas habilidades de combate. Ela ensinou liderança através do exemplo. Maya permaneceu nos bastidores, mas a sua influência estava a espalhar-se através do trabalho de Williams. Jovens mulheres em todo o exército estavam a receber um treinamento melhor graças ao programa que ela havia iniciado. James ficaria impressionado, disse Williams a Maya um dia. A morte dele levou a algo bonito. Essas mulheres estão a ter oportunidades com as quais ele só poderia sonhar. Maya acenou com a cabeça em silêncio. Ele não morreu em vão. Morreu para que outros pudessem ter uma vida melhor. Williams tinha se tornado mais do que um aliado. Tinha se tornado um verdadeiro defensor da mudança. O homem zangado e amargo que tinha atormentado Maya tinha desaparecido, substituído por alguém digno da memória de James. A mídia finalmente descobriu a história através de vazamentos. Repórteres ofereceram contratos milionários pela biografia de Maya. O Pentágono queria usá-la como símbolo de diversidade e inclusão. Maya recusou tudo, mas a pressão ficou mais forte. Williams viu o desconforto dela aumentar e tomou uma decisão. Ele se tornaria o escudo dela contra a atenção indesejada. Qualquer pergunta sobre o programa deve ser dirigida a mim, declarou ele oficialmente. A chefe Johnson serve com distinção e merece privacidade. Quando os repórteres o pressionaram sobre a história dramática de humilhação e redenção, Williams respondeu: "Desrespeitei alguém que poderia ter me matado com um clipe. Ela escolheu ensinar-me em vez disso. Isso diz tudo sobre o seu caráter. Nada que mereça ser explorado." Maya observou Williams a proteger a sua privacidade, da mesma forma que James teria feito, e percebeu que a promessa que fez ao seu irmão moribundo estava finalmente a ser cumprida. "Por que está a fazer isto?" perguntou Maya a Williams em particular. "Você também poderia ficar famoso com esta história." Williams abanou a cabeça. "James ensinou-me que os verdadeiros heróis não querem fama. Eles querem servir discretamente e ser deixados em paz. Você conquistou esse direito." A pressão da mídia e dos oficiais militares continuou. Eles queriam que Maya desse entrevistas, escrevesse livros, aparecesse em cerimônias. Williams bloqueou todos os pedidos. "O serviço da chefe Johnson fala por si", dizia ele a quem perguntasse. "Ela não precisa de se exibir para as câmaras para provar o seu valor." Maya apreciava a proteção de Williams mais do que conseguia expressar. Durante meses ela tinha sido invisível e ignorada. Agora era famosa, mas ainda queria ser deixada em paz. "Só quero terminar este programa e desaparecer novamente", disse Maya a Williams. "Eu sei", respondeu Williams, "e vou garantir que você consiga fazer isso. James gostaria que você tivesse paz." Williams havia aprendido que a verdadeira liderança significava proteger aqueles que serviam, não explorá-los. Ele se colocou entre Maya e o mundo que queria usar a história dela para seus próprios fins. Maya percebeu que tinha criado mais do que apenas um programa de treino. Tinha criado um verdadeiro aliado que compreendia o valor do serviço acima da fama. 6 meses após o início do programa, Maya sabia que era hora de partir. Abordou Williams em particular. "O programa já não precisa de mim, precisa de si." Williams protestou, mas Maya foi firme. "James disse-me que era um líder nato. Agora prove que ele estava certo." Ela entregou a Williams todos os manuais de formação que tinha desenvolvido, além de uma carta lacrada. "Abra isto quando a Jessica se alistar", instruiu. Maya então organizou a sua saída com cuidado. Apresentou a sua demissão oficialmente, limpou o seu apartamento e transferiu discretamente os seus poucos pertences. Na madrugada da sua partida, deixou um pequeno bilhete no escritório de Williams. "Heróis são aqueles que não voltaram para casa. Deixe-os descansar em paz. Cuide dos que ficaram." Williams encontrou o bilhete e correu para alcançá-la, mas Maya já tinha partido. Ele dirigiu até ao apartamento dela,
mas estava vazio. Ela tinha desaparecido tão silenciosamente quanto aparecera. O programa continuou sob a liderança de Williams. Ele usou os métodos de Maya, exatamente como ela lhe ensinara. Quando novos instrutores questionavam a sua abordagem, ele simplesmente dizia: era assim que a chefe Johnson fazia. Se era bom para ela, é bom para nós. Williams guardava os manuais de treino de Maya como se fossem textos sagrados. Estudava cada nota, cada técnica, cada pedaço de sabedoria que ela tinha escrito. Tornou-se o professor que ela o tinha treinado para ser. Para onde foi a chefe Johnson? Perguntavam os candidatos. Ela foi para onde os heróis vão quando o seu trabalho está feito, respondia Williams. Ela tornou-se uma lenda. Williams mantinha um pequeno jardim memorial atrás das instalações de treino. Sem placas, apenas plantas nativas e um tridente de metal com 3 estrelas para aqueles que serviram nas sombras. O programa cresceu sob a sua liderança, mas ele sempre deu o crédito a Maya. Estou apenas a continuar o que ela começou, dizia ele. O verdadeiro trabalho foi feito por alguém muito melhor do que eu. Maya Johnson cumpriu a sua promessa a James. Transformou o irmão dele no líder que ele sempre acreditou que ele poderia ser. 2 anos depois, Maya foi discretamente encontrada por Rodrigues numa pequena loja de armas na zona rural de Montana. Ela trabalhava nos fundos reconstruindo espingardas antigas para veteranos que não tinham dinheiro para pagar os reparos. Rodrigues trouxe medalhas atrasadas e salários atrasados. Ela recusou, sem abrir. Tenho o que preciso. Quando ele partiu, ela deixou-lhe uma mensagem. Diga a Williams que Jessica tem um lugar à sua espera em Coronado quando estiver pronta. Os colegas de equipa do seu pai lembram-se. A Fundação Shadow apareceu como doações anônimas, equipamento para candidatas femininas, bolsas de estudo para filhas de soldados mortos em combate, financiamento para investigação sobre traumas. Williams continuou o programa com paixão renovada, com a sua filha Jessica, agora com 18 anos, e pronta para se alistar. No dia da formatura de Jessica, ele abriu a carta de Maya. James ficaria orgulhoso do homem em que te tornaste. Cuida da nossa Jessica como ele cuidaria. Anos mais tarde, ao amanhecer nas montanhas de Montana, Maya Johnson correu os seus eternos 8 quilômetros. Ela carregava 3 balas gastas, polidas pelo manuseio constante. Em todo o país, guerreiros que ela treinou serviram com distinção. Williams liderou a revolução cultural que ela havia iniciado. Jessica Johnson Williams tornou-se a primeira da sua família a servir nas forças especiais, carregando o legado do seu tio e do mentor que nunca conheceu pessoalmente. Maya continuou a correr, uma sombra entre os vivos, levando os mortos adiante a cada passo. No memorial remoto, 3 pássaros voaram ao nascer do sol. Um cardeal, um gaio azul e um falcão, subindo juntos para o céu infinito. O programa de Williams já tinha treinado mais de 200 mulheres. Cada uma delas levava adiante as lições de Maya sobre força, liderança e serviço. As forças armadas estavam a mudar, uma graduada de cada vez. Maya vivia discretamente, aparecendo apenas quando os veteranos precisavam de ajuda que não conseguiam em outro lugar. Ela consertava as armas deles, ouvia as suas histórias e desaparecia novamente. Para aqueles que servem nas sombras, a maior honra é ser esquecido enquanto o seu trabalho vive para sempre. Maya Johnson alcançou essa honra, invisível novamente, mas o seu impacto visível em todas as mulheres que serviram com confiança porque ela lhes mostrou o caminho.